Vamos entrar num assunto que eu acho bem polêmico, que é fundos imobiliários versus morar em casa própria. Sim. Bruno hoje mora em casa própria e o que você acha? Vale mais a pena, na sua visão, investir em fundos imobiliários ou ter a casa própria? Eu acho que essa, como você falou, né, é um tema polêmico, porque requer uma análise em relação ao desejo pessoal de cada um, né? Eu, por exemplo, moro em casa própria, né, respondendo a tua pergunta, a gente sempre morou em uma casa muito simples, muito desconfortável, muitas vezes a gente, né, eu e minha esposa tivemos uma vida bastante dura no começo, nós casamos bem novinhos, né? Eu casei com 17 anos. Caramba! Né? Com 17 anos. Bem cedo mesmo. Bem cedo. Encontrei a mulher perfeita muito novo. Tá, Tive até hoje. sorte. Até hoje, 46, né? Então, a gente tá junto há muito tempo. E a gente viveu em alguns momentos da nossa vida, um casal novinho, balconista de padaria e tudo mais, e minha esposa nem trabalhava na época, né? Então, a gente teve uma vida de, tipo assim, desconfortável em relação à moradia. Então, a gente morou por um tempo em uma casa com 3 cômodos. Na verdade, uma primeira casa que a gente morou tinha um cômodo só, um grande cômodo que a gente tinha cozinha, cama, tudo ao mesmo tempo. Depois a gente fez a nossa casinha lá no bairro de Paciência, onde a gente morava, no Rio de Janeiro. Tinha 3 cômodos, né? Mas ainda assim era bastante desconfortável e tudo mais. E a gente sempre alimentou esse desejo de ter uma casa confortável, de ter um lar, de ter um local em que a gente fala assim, poxa, que casa legal. Eu acho que também é um pouco da nossa característica de ser caseiro, né? A gente gosta muito de ficar em casa. E isso até me ajudou a poupar, que viaja um pouco. Né? Mas a gente sempre teve alimentando esse sonho de ter uma casa boa. Então, a minha esposa sempre falava assim, um dia eu vou ter minha casa e tudo mais. Não sei o que. Sonho, né? Exato. Tem muita gente que quer decorar do jeito que gosta. Exato. Ali com a casa própria. A gente morou em kitnet também, então tudo mais. E sempre assim com um pouco de desconforto. E a gente trabalhou duro mesmo para comprar nosso terreno, depois construir nossa casa e fazer ela do jeitinho que a gente queria. Então, eu acho que esse tipo de questão não pode ser respondida exclusivamente pelo aspecto matemático. É melhor comprar uma casa ou comprar fundos imobiliários. Tem que considerar também o perfil da pessoa, se a pessoa é feliz na maneira como está vivendo ali, está vivendo no aluguel, mas não está feliz, gostaria de ter a tua casa. Então acho que é melhor você ter a tua casa mesmo, se esforçar para isso. Então nós adotamos isso, ter a nossa casa, né? E a casa foi evoluindo ao longo do tempo. Hoje ter um patrimônio, por exemplo, se eu tivesse, é claro que isso não ocorreria, muito provavelmente, mas se eu tivesse dinheiro para comprar uma outra casa, o Bruno gosta tanto de casa, será que ele compra outra casa? Não, com certeza investiria em fundos imobiliários, porque, obviamente, matematicamente, é mais lucrativo, é mais líquido, garante renda isenta de imposto de renda, então faz muito sentido não ter uma casa própria e ter fundos imobiliários com esse capital, né? Matematicamente está explicado, essa não é a questão. A questão é, o que faz os seus olhos brilhar, né? Como tua esposa se sente quando ela está na casa dela e fala assim, poxa, se eu quiser eu quebro aquela parede ali e faço uma cozinha maior. Exato. Né? A casa então, assim, você faz o que você quer. Exato. Tem um componente emocional que deve ser levado em consideração. Então, a resposta é essa. Depende, né? Muitas pessoas... sentido. Eu acho que faz muito sentido isso. Por quê? Também comparando algumas coisas. Se a pessoa tem a casa própria e ela tem a disciplina de pagar as parcelas ou até mesmo amortizar, eu acho um ótimo negócio. Sim. Porque, às vezes, o aluguel é mais ou menos a parcela pro brasileiro, né? Que ganha ali um salário humilde, às vezes vale até, bate um pouco a parcela com o aluguel. Agora, se a pessoa, de repente, não tiver essa disciplina e for aquela pessoa que sai comprando imóvel em 30 anos e não consegue pagar, é um grande problema. Sim. Então, muito vai da disciplina. E isso tá muito envolvido com o sonho. Porque às vezes a pessoa tem aquele sonho, ela fala, não, eu tenho essa meta de comprar minha casa, meu apartamento, então eu vou amortizando. E faz muito sentido, porque depois é dela o imóvel. Sim. Né? Agora, tem pessoas que vivem, eu, por exemplo, moro de aluguel. O André também. Por quê? Porque a gente tem a disciplina de ter ali os nossos investimentos em fundo imobiliário e pagar o nosso aluguel. Então também tem muito a ver com o sonho ligado à disciplina. Isso, a perfil também, né? O que você falou é muito importante. Algumas pessoas não têm a disciplina de guardar, de poupar, e isso permitir conquistar as coisas. Então, de repente, para essa pessoa entrar no financiamento, um compromisso pode ser uma via. Uma obrigação de ter um compromisso, Exato. Né? E assim como algumas pessoas, também não faz muito sentido hoje morar em uma casa própria, por mais que sonhem com isso,
porque a carreira ainda não está definida, o local de trabalho não está definido. Ah, não sei se eu vou casar, vou ter 2 filhos ou 3 filhos, se eu vou ter filho. Se eu quero mudar, né? Isso, exatamente. Se essa oportunidade de trabalhar em São Paulo vai se realizar ou não, então eu vou comprar uma casa aqui. Mesmo que eu ame casa, sonhe com uma casa própria, eu vou comprar uma casa se eu estou mandando currículo para São Paulo, não faz sentido, né? Então, é uma série de fatores que torna essa resposta assim, um pouquinho indefinida, né? A pessoa tem que pensar mesmo a respeito disso, se for casado com sua esposa, com seu marido, mas principalmente pensando sobre todo o aspecto antes de tomar uma decisão. Assim, matematicamente, Bruno, o que você faria? Ah, claro, investiria o dinheiro e compraria fundos imobiliários. Mas não é só essa questão, né? O rendimento é muito maior, né? Sim. Agora, a questão do sonho, a questão do conforto. Às vezes você ama aquela casa específica, você quer morar ali. Sim. Enfim, se você pode comprar, mas como a Carol falou, tem que se organizar.